Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina Cadeias Produtivas Agrícolas do curso de Gestão do Agronegócio da Universidade Federal de Catalão. Eu estruturei essa disciplina de uma forma que, nesta videoaula, eu darei a vocês alguns conceitos básicos sobre cadeias produtivas agrícolas. E nas demais, eu falarei sobre as principais cadeias produtivas agrícolas que encontramos em nosso país. Vamos falar um pouco de soja, de milho, de arroz, de café, de algodão, enfim, tá? Pois muito bem. Antes de mais nada, a gente tem que entender, é importante a gente relembrar, né, que a produção rural ela é integrada pelas produções animal e vegetal. A produção animal, ela compreende as criações e a produção vegetal. Compreende 3 segmentos básicos: o extrativismo vegetal, a silvicultura e a agricultura. Em função da importância da agricultura e da sua base, né, a vida vegetal é vista como sustentáculo das demais atividades rurais, inclusive na produção de animais. Ou seja, a agricultura ela é considerada uma atividade base para todos os outros setores, pois produz bens essenciais à sobrevivência do homem e dos demais animais que os homens fazem uso. De uma forma geral, a gente pode dizer que a produção agrícola ela é composta por etapas de aquisição dos insumos e sementes, plantio, cultivo, colheita, transporte, armazenamento, beneficiamento e comercialização. Esta é a sequência de atividades que embasa a lógica de uma cadeia produtiva. A exemplo do que nós vimos também na disciplina anterior, cadeias produtivas agropecuárias, não é? É a mesma lógica. As cadeias produtivas são a soma de todas essas operações e comercialização que foram necessárias para passar de uma ou várias matérias-primas de base a um produto final. Isto é, até que o produto chegue às mãos do seu usuário, do seu consumidor, seja ele um particular, né, ou uma organização. Estamos falando aí de pessoas físicas, consumidores comuns ou de empresas, né? Pode ser definida como um conjunto de elementos, empresas ou sistemas, né, que interagem em um processo produtivo para a oferta de produtos ou serviços ao mercado consumidor. Ao entendermos o conceito de cadeia produtiva agrícola, nós poderemos visualizar a cadeia de forma integral, geral, não é? Identificar as debilidades e potencialidades, ou seja, pontos fracos, pontos fortes, existentes em cada um dos elos desta cadeia. Motivar o estabelecimento de cooperação técnica, obviamente, entre os integrantes dessa cadeia, né? Identificar os gargalos e elementos faltantes, onde temos dificuldades, onde precisamos de mais participantes para fortalecer um elo. Por exemplo, se estamos falando de uma cadeia produtiva da soja, um dos elos que nós vamos estudar mais adiante, nas próximas videoaulas, por exemplo, é a parte da transporte, logística destes grãos, não é? Então, podemos dizer que o transporte ele é, de certa forma, deficitário? Sim, né? Estamos chamando isso de elementos faltantes. Faltam participantes neste elo da cadeia, não é? Apenas como exemplo. A gente também pode visualizar e incrementar os fatores condicionantes de competitividade de cada segmento. Ou seja, de que forma podemos desenvolver os participantes de uma cadeia? Onde eles poderão ser mais produtivos, não é? A agricultura pode estar vinculada a setores industriais e até mesmo comerciais, dependendo não somente do crescimento da agroindústria e dos mercados internos e externos.
Esse conjunto de atividades agrícolas e industriais interdependentes, porém, são heterogêneos quanto ao grau de importância na evolução do agronegócio. O agrobusiness, agronegócio, como é chamado, é a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção na fazenda, no armazenamento, no processamento e na distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. O conceito enfatiza a mudança das inter-relações entre o setor agrícola e o restante da economia. Esse conceito ele procura abranger todos os vínculos intersetoriais existentes no setor agrícola, deslocando o centro de análise de dentro para fora da fazenda, substituindo a análise parcial, usualmente utilizada em estudos para economia agrária, para a análise sistêmica da agricultura, não é? Nós temos então a fazenda como sendo o centro do negócio, temos o setor amontante da fazenda e o setor ajusante da fazenda. O setor amontante da fazenda são os bens de consumo e de capital para o campo. O setor ajusante são complexas redes de armazenamento, transporte, processamento, industrialização e distribuição. Ou seja, quando falamos de montante, estamos falando dos elementos que fornecem a base de insumos, de produtos, de maquinários, para que uma fazenda possa efetivamente produzir. Quando falamos de setor ajusante, já estamos falando, na terminologia popular, no fora da porteira, não é? Estamos falando na situação de que o produto já foi colhido, seja um grão, seja um cereal, seja o que for, não é? E a partir daí, ele vai ter que ser trabalhado para ser transformado em novos produtos ou simplesmente embalado, transportado para chegar até o consumidor final. Embora a constituição de cadeias produtivas não siga padrões pré-estabelecidos, haja vista que os arranjos estão associados a contextos regionais, às exigências de mercado, porém, no caso das cadeias produtivas de origem vegetal, ocorrem dois tipos de cadeia produtiva: a do tipo dedicada e a do tipo de integração ou com integração horizontal. Muito bem. Na cadeia produtiva do tipo dedicada, os fluxos de insumo, matérias-primas, produtos e capitais e repasses de tecnologia ocorrem sobre regências contratuais. Ou seja, tudo isso é feito sobre acordo contratual assinado entre as partes. Na cadeia produtiva com integração horizontal, os elementos de um segmento podem executar a mesma função em diversas cadeias, ou até mesmo em um dado segmento. Há um grau de liberdade maior dos elementos ao repassarem esses produtos. Vamos dar um exemplo nesse caso. Suponhamos um fabricante qualquer de determinados adubos para correção de solos, esse tipo de coisa. Ele pode integrar a cadeia produtiva da soja, por exemplo. Ele pode integrar a cadeia produtiva do arroz, por exemplo. Ele pode integrar a cadeia produtiva do milho, pode. Por quê? Porque ele fornece insumo básico para a agricultura, necessário ao solo, não é? Então, nós podemos dizer que ele faz parte de uma cadeia com integração horizontal. Ele se ramifica, ele se espalha para diversas outras cadeias, não é? Existem elementos em cadeias produtivas que atendem não só aquela cadeia, como outras cadeias. Ele é elemento integrante de várias cadeias produtivas ao mesmo tempo. A gente tem ainda dentro desses conceitos gerais duas grandes vertentes de estudo, né? A gente tem o que a gente chama de escola francesa e tem a escola norte-americana também.
são duas correntes de pensamentos distintos, né? Que a gente vai dar uma rápida pincelada aqui para vocês entenderem a diferença, não vou dizer ideológica, mas diferença de pensamento de uma corrente da outra, né? A escola francesa, ela adota uma ótica nova para analisar a inserção da agricultura no desenvolvimento econômico global. No primeiro momento, ela examina a industrialização da agricultura e seus reflexos. No segundo momento, ela adota o conceito de complexo agrícola integrado, com o propósito de descrever e analisar os resultados dos processos de integração em nível macroeconômico. Assim, ela introduz a análise dos fluxos e encadeamento por um produto dentro de cada um desses subsetores, utilizando a abordagem da cadeia de filière agroalimentar. Ou seja, ela faz uma análise mais setorial, não é? De um modo mais amplo, o termo filière apresenta significado de fileira, e sua interpretação está vinculada a uma sequência de atividades empresariais, levando à contínua transformação de bens do estado bruto ao acabado ou destinado ao consumo. Nesse sentido, a cadeia agroindustrial é a sequência de ações físicas e o conjunto de agentes e operações envolvidos na obtenção de um produto agroalimentar ou agroindustrial. Atreladas às cadeias agroindustriais estão as atividades correlatas, como a pesquisa voltada à produção, os serviços prestados pelas instituições financeiras, serviços de transporte, de informação, automação, né, da lavoura e tudo mais, como também os mecanismos de regulação, que seria a estrutura de funcionamento dos mercados, a inversão de outros estados, não é isso? Então, estamos dizendo que há o conceito de filière, o conceito de sequenciamento, de integração. Muito bem. Assim, a gente ainda pode dizer que a agroindústria, a produção agrícola, né, organiza cada vez mais os grupos complexos e combinações agroindustriais. Seu grupo de agrobusiness se ocupou de estudar esta articulação em termos de eficiência econômica da integração vertical, em nível de agricultura, de empresas e grupos e empresas de transformação e comercialização. A economia agroalimentar, na interpretação francesa, preocupou-se em demonstrar as relações de denominação da agricultura pela agroindústria e as transformações históricas agroalimentares. A terminologia utilizada pelo grupo francês, embora seja marxista, incorpora basicamente a mesma linha dos pesquisadores norte-americanos que conceituam o agrobusiness. Seus desdobramentos são sistêmicos, enfocando as relações de interdependência entre a agricultura e a indústria, exprimindo uma complementariedade entre as empresas capitalistas e os produtores rurais em relação a um produto dado. Apesar de terem surgido em locais e épocas diferentes, as metodologias de análise propostas pela escola americana e pela escola francesa possuem várias semelhanças. A diferença principal está na importância atribuída ao consumidor final, como agente dinamizador da cadeia. A escola francesa privilegia o mercado final, que seria o produto acabado ou o serviço prestado, né? Em direção à matéria-prima básica para sua produção, enquanto que na análise norte-americana parte-se da matéria-prima em direção ao cliente final. Estas cadeias alimentares compõem um sistema agroalimentar. Também esse sistema, como qualquer outro, apresenta subsistemas.
Para o estudo de cadeias produtivas, é necessário situá-las sob o ponto de vista sistêmico, pois uma cadeia produtiva constitui-se em um sistema. Deste modo, para a condução de estudos de cadeias produtivas, devem ser utilizados os mesmos ferramentais empregados no estudo de sistemas. No caso da cadeia produtiva de produtos agrícolas, valem os mesmos conceitos aplicados em todas as outras áreas estudadas e ambientadas no sistema complexo. Aqui cabe ressaltar que também as cadeias produtivas agroalimentares são sistemas complexos, haja vista as interações mútuas entre as partes, e isso forma sua complexidade. No caso dos produtos agrícolas, o pensamento está centrado na discussão da função qualidade versus a função quantidade. Otimizar versus maximizar. Assim sendo, pode-se perceber que o setor rural, embora também seja governado pela busca da eficiência, lucro e bem-estar, suas características peculiares, bem como seu interrelacionamento com os demais setores. Direto ou indiretamente, os produtos agropecuários respondem por percentuais ao redor de 40% dos índices de custo de vida, do valor da pauta exportável e da renda nacional. Percebam isso, 40% do nosso custo de vida está firmado, está baseado em cadeias produtivas agrícolas. O setor rural influencia segmentos prestadores de serviços, o comércio, a indústrias processadoras de matérias-primas, fabricantes de tratores, fertilizantes e de outros insumos. Suas crises de oferta comprometem exportações e receitas cambiais, pressionam preços e salários, geram desemprego e repercutem na economia como um todo. Percebam, de todas as cadeias produtivas, sejam elas ligadas ao agronegócio, sejam elas ligadas ao setor automobilístico, por exemplo, sejam elas ligadas a qualquer setor que seja da economia, indústria farmacêutica, seja o que for, não é? Elas em comum, todas elas têm um elemento: o ser humano. O ser humano é parte integrante das organizações que compõem toda e qualquer cadeia produtiva. Obviamente, como todos nós sabemos, o ser humano depende de alimentação para sobreviver. E esta alimentação advém basicamente das cadeias produtivas agrícolas. As cadeias produtivas agrícolas são base de sustentação das cadeias produtivas agropecuárias, por exemplo. Então, quando a gente fala que a gente ingere proteína animal para sobreviver, não se esqueçam que os animais, para nos sustentarem, não é? Também precisaram de produtos das cadeias produtivas agrícolas, rações, milho, seja o que for, não é? Então, entendam que 40% de tudo que pensamos em custos para nossa sobrevivência, não é? Do nosso custo de vida, está ligado aos produtos agropecuários. Por aí, não é? Vocês têm ideia do tamanho da importância desta temática, ok? O que eu tinha para dizer para vocês nesse primeiro momento é isso. A partir das próximas videoaulas, nós trabalharemos cadeia a cadeia, tá? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos a essa disciplina.